A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje com o missionário Alexandre. Amém. A paz do Senhor para todos vocês. Que vai estar conversando conosco uma palavra missionária, curiosidades e também testemunho. Então fica por aí, porque eu creio que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente já vai começar. Primeiro se apresentar, né? Se apresenta pro pessoal. Talvez alguém está assistindo não conheça, né? É verdade. O meu nome é Alexandre Franco Bueno, né? Eu sou casado com a missionária Eudelúcia Borba de Moura Bueno. Nós temos duas filhas, as duas nasceram no campo missionário. Nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de ser o primeiro missionário transcultural da ICPI. E eu me sinto alegre em fazer parte dessa história, assim como vocês fazem parte em orando, intercedendo, investindo em missões. Amém. Então vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é: como foi o seu chamado missionário? Como é que descobriu que você tinha um chamado missionário? Algo bem engraçado, né? Porque na verdade, quando eu cheguei aí para poder conhecer o Evangelho, eu fui na igreja um amigo meu em torno de provocar ele e o pastor dele. E na hora que o pastor foi pregar, eu tampei os ouvidos e o pastor, pode tirar o dedo aí do seu ouvido. E começou a profetizar sobre a minha vida. Olha, um povo que clama o seu nome em espanhol. Eu achei, esse cara tá maluco, né? Depois de algum tempo, essa família se mudou, nunca mais fui para a igreja. Aí com 17 anos eu voltei e eu entrei numa igreja e estava escrito: você está entrando no campo missionário. De aí em diante, Deus começou a falar fortemente sobre a nação mexicana. Oramos durante 5 anos, até que fomos enviados pelo campo de Utinga. Tudo começou com o nosso querido pastor João Batista Guimarães, depois o Valtinho, depois do Valtinho o pastor Edson, depois do pastor Edson Tonelli o pastor Joás Castro Varjão, e depois voltou com o pastor Edson Tonelli, que esteve cuidando de nós. Maravilha! E assim, quais os campos que você já foi? Tivemos a oportunidade de alcançar, graças a Deus, o México, e tanto oramos, né, pela nação mexicana. Ficamos 5 anos, depois voltei para o Brasil. No 4º ano eu voltei, fiquei 1 ano aqui, depois voltei de novo para o México, completando 5 anos. Quando eu voltei para cá, fiquei mais 1 ano, e aí fomos enviados para a Espanha. Fiquei um período em Espanha como exploração no campo. Voltei, me casei com a mulher nordestina mais linda, a missionária Eudelúcia, e depois nós fomos enviados para Cláudia. Nós foi por um período de 5 anos, porém 9 meses cresceu, graças a Deus, e nos lançaram o desafio para ir para a Venezuela. Ficamos 10 anos na Venezuela. Voltamos, ficamos 1 ano mais no Brasil. Fomos enviados então para o Peru, ficamos 3 anos no Peru e agora voltamos e estamos vivendo em Minas Gerais Extrema, a cidade mais bonita, claro que depois do Nordeste. Então vamos lá. A segunda pergunta é: qual a importância do preparo missionário antes de enviar o missionário para o campo? É uma coisa que, na verdade, sabe, Diego, eu prezo muito. Porque há 2 possibilidades fortes de você enviar um missionário sem preparo. Uma, de ele não saber como desenvolver o trabalho. Ele tentar desenvolver o trabalho que ele aprendeu talvez na sua igreja e não conseguir desenvolvê-la mais ainda. Porque muitas vezes ele tem potencial, tem talento, pero lhe falta treinamento. É como você que tem uma ideia sobre mecânica e o seu carro pifar o motor e você meter a mão no motor do seu carro. Não significa que você tem uma ideia, você tem um conhecimento básico que você é qualificado para mover esse motor. Assim também é com missões. Muitas vezes nós não poderemos tratar missões de uma forma só por um curso, vamos colocar assim, de treinamento rápido. O curso de missões transcultural, missionário, missiologia, ele tem um período largo. Aqueles que querem trabalhar em missões transcultural. Missões urbanas é diferente, porque se trabalha muito com aquilo que é a realidade hoje do Brasil,
com teatro na rua, placas e etc. Como muitas igrejas têm desenvolvidos, com mimos e etc. No campo missionário, talvez tudo isso não funcione, como a nossa igreja tem ferramentas boas, excelentes, que são usadas aqui no Brasil, mas no campo muitas vezes não vai funcionar, como no Peru, no caso do grupo de vida e etc. Então você tem que saber como desenvolver isso. E você tem que buscar aquilo que está dentro de você. Então o treinamento para transcultural vai fazer que você se enxergue dentro de si. Aquilo que está lá no fundo, que muitas vezes está lá parado. Talvez você tenha, usando aqui no Brasil, ferramenta que você aprendeu com outros, mas tem coisa que está dentro de você que você poderia usar e você não desenvolve, porque não surgiu a necessidade. E o treinamento ele vai te despertar isso. E ele vai te ajudar também a de você não ser um missionário, no espanhol diz flojo, ou seja, um missionário preguiçoso, que só dorme, um missionário que não faz nada. Um missionário que recebe ajuda, tira foto, manda para o Brasil e quando chega no campo, na verdade, não tem nada daquilo que ele faz, né? Então, o treinamento não significa que não poderemos passar por isso, mas corremos menos risco de a pessoa poder dar fruto, e fruto que permanece. Sim. O treinamento é uma capacitação para que você possa dar muito mais fruto e para que você saiba qual é o seu chamado. Porque hoje eu escuto muitas pessoas dizendo assim, Diego, eu tenho um chamado para a Europa, eu tenho um chamado para os Estados Unidos, eu tenho um chamado para 5 países. Vamos pensar comigo. Para você aprender uma língua, no mínimo, se gasta 2 anos. Depois você tem que aprender a cultura. O primeiro 6 meses a 1 ano é o período de enamoramento, um período aquela paixão quando você conhece a pessoa. É a mesma coisa em missões, é tudo novo. E depois que passa os 6 meses? E depois que passa aquele período de enamoramento? Você está entendendo? Aí vai precisar o quê? A certeza do seu chamado, a convicção daquilo que Deus te enviou, porque já vai sair daquele patamar, daquela ilusão. Olha que pássaro lindo, porque ele é azul. O que é azul, o que era lindo, começou a se tornar algo rotineiro. Então você vai precisar realmente da convicção, e isso é importante. O treinamento ele faz muita diferença. Eu conheço pessoas que foram treinadas e infelizmente não desenvolveram. Provavelmente por não ter chamado e segundo porque se acomodou. Às vezes nós pensamos em missões em questão de viagem, e missões não é viagem. Missões é uma passagem sem volta. É como você montar no navio do Titanic e você não sabe se ele vai regressar. Essa é missões. É verdade. E é interessante porque ele tocou aqui em ponto-chave na questão de que o que dá certo aqui no Brasil não deu certo no México. O que dá certo na sua cidade talvez não dê aqui no Nordeste, né? No Sul e Nordeste. Não, e isso falando sobre a missão urbana também acontece. Sim. Você não tem como eu sou paulista. Eu queria implantar, vamos colocar o costume ou forma de cultuar ou a liturgia do culto do Sul para o Nordeste. Sim. Vai chocar. Sim. E precisamente nós temos que ter isso. E esse treinamento vai ajudar você, a pessoa que está na frente de missões, identificar qual é a pessoa adequada para cada lugar. Correto. Como a gente está vivendo hoje. A gente vivia em Recife, uma região metropolitana, e fazia o trabalho de missão urbana. Hoje a gente está em Quebrangulo, que é mais uma zona rural, e aí a estratégia, a forma de trabalhar já muda um pouquinho. Totalmente diferente. Já tem que se contextualizar. Mas vamos lá, pode falar. Então, você vai ter que contextualizar, mas você vai ficar só chocando de frente. Porque é muito mais fácil você trabalhar no seu chamado, naquilo que Deus colocou em você, e que você ficar, vamos colocar assim, quebrando pedra. No treinamento eu escutei uma história assim, e termino agora.
contando uma história que chegou um missionário, tava 2 missionários trabalhando, e chegou um rapaz e falou assim: o que você está fazendo? E ele falou: você não está vendo que eu estou quebrando pedra? Ele: calma, tranquilo. E pergunta para o outro: o que você está fazendo? Eu estou edificando, quebrando as pedras para edificar uma grande cidade. Então, o treinamento é mais ou menos isso. A pessoa que vai sem treinamento, ele está lá sem visão, sem propósito, sem uma meta. A pessoa que vai com treinamento, ele sabe por que ele está indo. Verdade. Ele está para construir um castelo. Verdade. A terceira pergunta, nos conte uma experiência que mais lhe marcou no campo missionário, seja em México, Venezuela, Peru ou aqui no Brasil. Na verdade, cada lugar tem sua experiência, né? Eu vou contar um pouco do México, né? Eu tive uma experiência que eu confesso a vocês que eu preguei por medo. Eu fui me despedir, eu estava na cidade de Guanajuato, me transferiram à cidade do México, apoiar a igreja lá. E eu fui me despedir de uma família que congregava conosco. E eles viviam num lugar chamado Hueco. É um lugar... Hueco é um buraco. Se descia várias escadas e embaixo tinha o centro da comunidade. Como se fosse uma favela, assim. É um lugar muito humilde, pobre. E eu me lembro que eu cheguei, estava indo lá e eu tinha acabado de tirar o dinheiro, meu salário, né, para poder viajar. E eu nem percatei isso. Foi loucura minha também ter feito isso, mas passou, né? E desci até lá. Quando eu terminei de chegar, enquadraram os malandros. Queria meter a mão na minha carteira para me roubar e tal. E um monte de drogado. Foi uma experiência extraordinária, porque, na verdade, eu não preguei ali porque eu queria que eles se convertessem, porque eu queria que eles recebessem oração. Eu comecei a gritar em alta voz, dizendo que Jesus o amava e que eu era um homem de Deus, que eles não deveriam tocar em mim. E aí começou a janela se abrir, as pessoas começaram a sair, começou aquela roda, todo mundo lá, e eu comecei a pregar. E quando eu fui ver, eu já não estava mais pregando para os malandros só, eu estava pregando para toda a comunidade. E o mais engraçado é que um dos malandros, ficou furioso com aquela situação, foi meter a mão em mim. E um homem muito grande, né? Ele falou assim: nadie toca nel gringo. Aí era a mão de Deus. E aí eu terminei, né, minha mensagem, eu fui subir e eles se colocaram nas escadas, porque eu desci por um lado e tive que subir no outro. E eles se colocaram na escada. Eu acredito que eu fiquei uns 40 minutos até chegar no topo da escada, orando por famílias. Então foi uma experiência bárbara, uma experiência magnífica que eu vivi. E para a gente encerrar, quantas igrejas você já abriu, quais os locais, e quem ficou tomando conta, né? Quem ficou à frente dessas igrejas? Ok. Aqui no Brasil, tudo começou quando eu tinha 18 anos, né? Desde os 18 anos, a igreja do Campo de Utinga, ela desafiou para mim trabalhar só tempo completo para o Senhor. Então eu tenho desde os 18 anos, hoje eu tenho 45 anos, trabalhando só para o Senhor, tempo completo. E nós desenvolvemos trabalho tanto no Campo de Utinga, depois fomos enviados para o México. O México abrimos a igreja de Guanajuato. A nossa igreja está mais no norte do México. A igreja do Guanajuato ficou encarregado do Alexandre, era um outro líder da missão Kairos, e ele ficou cuidando. Depois de um certo tempo, infelizmente, ele não conseguiu desenvolver o trabalho. A igreja me chamou de novo para me poder estar com eles novamente. E ficamos num período de 3 meses, restauramos outra vez a igreja, edificamos, deixamos outro líder e seguimos. E aí fomos para a Espanha. Na Espanha foi em questão de exploramento, explorar o país.
e você vê como é a questão religiosa, Conhecer, em questão dos documentos, conhecer realmente o país. Eu fiquei apoiando a primeira igreja batista, no qual não havia a nossa igreja lá. Havia a nossa igreja ligada aos Estados Unidos, Peru, em Barcelona. Estava muito longe de Madrid. Então apoiei eles lá. Mas depois voltei e fomos para Cláudia. Em Cláudia nós pastoreamos 9 meses e deixamos responsável o Rosalino, que até hoje está na nossa igreja. Hoje é outro pastor que está tomando conta da igreja de Cláudia. E daí nós fomos para a Venezuela. Venezuela implantamos 2 igrejas, templo próprio, juntamente que já casado com minha esposa, Eudelúcia, e nós juntamente em nosso trabalho desenvolvemos evangelismo, trabalhamos muito com discipulado, que eu acredito que é o meu forte. Eu desde o tempo do México eu trabalho só com discipulado, então eu tenho escutado muito falar sobre discipulado nesse momentos, e no qual eu já tenho vivido há muitos anos, né? Então para mim é algo gratificante ver a igreja desenvolvendo nisso. E no México nós treinamos líderes e deixamos consagrado, treinado, preparado o pastor Edi Morales e o pastor Florentino Hakanamihoy. O pastor Edi Morales, ele é venezuelano. Hoje ele cuida da igreja de Venezuela, tanto da central como da Sabaleta, onde todos os sábados a igreja sigue dando sopa para a comunidade mais necessitada. E Florentino, ele é colombiano, vivendo em Venezuela, casado com uma peruana, e hoje está pastoreando em Peru. E hoje ele é o pastor que está cuidando da nossa igreja do Peru. Lembrando que a igreja do Peru ficou 2 anos parada pela pandemia, e o Florentino, com toda a garra, juntamente com sua família, reabriu o trabalho. Hoje está recomeçando de novo, e nós só temos que orar e interceder por eles. E agora eu voltei e estou lá em Extrema, Minas Gerais. Amém. Eu creio que essa conversa vai edificar muitas vidas. Então, compartilha aí com teus amigos, manda para alguém que tem um chamado missionário ou que tem dúvida. Eu gosto muito da frase que vai dizer que a comissão não é uma boa sugestão, mas é uma ordem, é um mandato. Então o Senhor nos manda aí, e se a gente não for, estamos descumprindo uma ordem do Senhor direta. Então, se você é obediente, se você é servo de Deus, cumpra também o seu chamado, seja aqui no Brasil, seja em uma tribo indígena, seja na Europa, Ásia, África, não importa onde, mas que você possa cumprir o teu chamado. E eu peço ao Alexandre que deixe uma palavra aí também rápida para alguém que está assistindo, que tem dúvida ou que tem um chamado, essa convicção. A primeira coisa, né, que você que tem um chamado, eu aconselho você a buscar o seu pastor, né? O seu pastor, ele tem que respaldá-lo. O seu pastor, ele tem que dar cobertura para você. Não tem como hoje o seu pastor você querer impulsionar missões sem o apoio do seu pastor, somente com assim. Assim é uma secretaria. E assim ela tem desenvolvido esse trabalho de cobertura, mentoria, de ajudando os missionários. E eu louvo a Deus, quero agradecer, aproveitar esse tempo para agradecer a vida do pastor Fernando, né, Brandão, que tem sido um paizão para nós no campo missionário e aqui no Brasil. Quero agradecer a vida também do pastor Daniel, a vida do pastor João Guimarães, que tudo começou com ele, pastor Edson Tonelli, nosso querido em memória, pastor Joás Castro Vajão. E eu digo para você que tem esse chamado, o pastor Valtinho, não posso esquecer do pastor Valtinho. Quantos livros, quando eu falei que ele tinha chamado, ele me deu um montão de livros para ler. Ele falou, então leia. E quando terminava, toma aqui folheto, vai evangelizar. Porque eu aprendi o seguinte, que a pessoa que não dá fruto no seu campo, no seu lugar, ele não vai dar fruto fora. Verdade. Então, assim, se você tem esse chamado, você tem que demonstrar fruto aonde você está. Se você não fala de Jesus para ninguém, se você não desenvolve nenhum trabalho social para a sua comunidade, provavelmente pode ser emocional.
Então, isso tem que gerar em você o desejo que as pessoas se aproximem de Jesus. É como a visão que nós estamos trabalhando, né? Tornando pessoas simples em discípulos de Jesus. E para isso, que essas pessoas se tornem discípulos, você tem que ser um discipulador. Não tem como ele ser discípulo se você não faz parte do discipulador. Verdade. Então, Alexandre, muito obrigado. Amém. Deus abençoe lá em Extrema, nessa missão que vocês estão lá. Manda um abraço para as crianças, para a missionária da Lúcia. Amém. E você não esquece de compartilhar. E lembre-se, a grande comissão não é uma boa sugestão, mas é uma ordem direta do nosso Deus. Então, diga sim para missões. Deus abençoe você. Amém. Missões, uma questão de vida ou vida. Amém.